Antes de a gente conversar um pouquinho sobre o nosso tema, sobre esses mitos de envelhecimento, eu queria que você contasse para o nosso telespectador quem é o geriatra. Boa pergunta. O geriatra, ele é um profissional da área da saúde, né? Um médico que se especializou, que fez formação na área de geriatria. Então, um especialista, uma especialidade médica, geriatria. É um profissional que tem muitos anos de formação, porque além dos 6 anos de medicina, fez 2 anos de residência de clínica médica, mais 2 anos de geriatria. Então, é um profissional que tem pelo menos 10 anos de formação. Então, você entrou na faculdade com 6 anos de idade, mais ou menos? Não, já formei tem 11 anos já. Doutora, o que acontece muitas vezes é que você vai num médico, num clínico geral, e esse clínico, de acordo com o diagnóstico, ele te direciona para um endocrinologista, para um cardiologista, para um oncologista, seja qual for a especialidade. A mesma coisa acontece com o geriatra, ou a pessoa pode marcar diretamente uma consulta com o geriatra sem ser direcionada por um outro médico generalista? Isso é uma excelente pergunta. A geriatria, ela caminha um pouco encontra essa ideia da fragmentação da saúde, da medicina das partes. Entendi. Então, assim, é muito comum, né? A pessoa tem um médico para cuidar do coração, um médico para cuidar do pulmão, um médico para cuidar da tireoide, mas não tem um médico que centraliza esse cuidado. Avalia o paciente como um todo. Exatamente. A ideia da geriatria é avaliar o paciente como um todo. Não quer dizer que esse paciente não precise de um especialista. Muitas vezes vai precisar. Mas vai ter quem centraliza, avalia as condutas dos demais e não deixa um tratamento atrapalhar o outro. É importante ter um profissional que esteja centralizando esse cuidado e direcionando. Principalmente quando o idoso é mais debilitado. Um idoso muito bom de saúde, ativo, independente, ele dá conta como adulto da medicina das partes. Mas um idoso debilitado, ele costuma sofrer muito. A gente chama isso de iatrogenia, quando o medicamento faz mal, às vezes até pior do que a própria doença. E é muito comum também acontecer que a gente chama de cascata iatrogênica. O que é isso? Começa a passar um remédio para curar o efeito colateral do outro. Aí, quando percebe, o paciente está mal de saúde, tomando 10, 15, 20 medicamentos. Perfeito. Deixa eu te perguntar também, aproveitando, a faixa etária aumentou, as pessoas estão vivendo mais, né? Nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre mitos, né, certos e errados em relação à geriatria, mas acontece ainda um preconceito de a pessoa não querer agendar uma consulta no geriatra, porque, não, sou velho, não quero um geriatra. Acontece ainda esse tipo de erro de pensamento? Isso acontece. De vez em quando eu ouço algum paciente falando, não, olha, eu tenho 65, 68 anos, mas ainda não estou velho, não. E é interessante isso. Falar 60 anos nos países subdesenvolvidos, 65 anos nos países desenvolvidos, chamar de idoso, é uma classificação da idade. Outra coisa é a pessoa se sentir incapaz. São coisas completamente diferentes. O geriatra é um profissional para cuidar de idosos, especialmente os mais debilitados. Essa é a linha de tratamento do geriatra. Agora, sim, a pessoa se sentir capaz é outra coisa. Às vezes a pessoa coincide ou confunde na cabeça dela a palavra idoso ou velho com incapaz. São coisas diferentes. Talvez aí seja um outro mito que precisa ser desvinculado aí, né? Exatamente. E quem que é mais susceptível ou quem está mais à frente contra esse preconceito? As mulheres ou os homens? Qual a sua experiência de consultório? Quem consulta mais com você? Quem consulta mais são as mulheres. As mulheres. Infelizmente, porque os homens pagam o preço disso. Os homens vivem, em média, 8 anos menos que as mulheres. E um dos motivos, existem vários, mas um dos motivos é procurar pouco médico. Muito frequentemente, quando eu atendo um idoso, ele foi arrastado pela esposa ou pelos filhos, que obrigaram ele a procurar assistência médica. Muitas vezes estão dentro do consultório junto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.